Meu nome é Coraline Belmont e tenho 64 anos. Trabalhei como enfermeira no hospital da cidade a vida toda e me aposentei há 3 anos. Moro com meu marido, Douglas, que tem 67 anos e também se aposentou. Ele trabalhava como mecânico em uma fábrica. Temos 2 filhos. Nosso filho, Trenton, de 32 anos, trabalha como gerente de depósito, e nossa filha, Savannah, de 35 anos, trabalha em uma lavanderia. Savannah mora separadamente em seu próprio apartamento do outro lado da cidade, e, até recentemente, Trenton alugava um apartamento não muito longe de nós. Nossa família nunca foi particularmente rica, mas sempre nos mantivemos unidos e nos apoiamos mutuamente. Douglas é um homem calmo e equilibrado, e quase nunca discutimos em todos os nossos anos de casamento. Mas nossos filhos se tornaram muito diferentes. Trenton é quieto, tranquilo, sempre tentando agradar a todos. Já Savannah é o oposto, obstinada, direta e intolerante à injustiça. Quando Trenton anunciou seu noivado com Valerie Crane, uma garota com quem namorava há 2 anos, fiquei genuinamente feliz pelo meu filho. Valerie trabalha como caixa em um supermercado. Ela é uma jovem de 29 anos, quieta e modesta. Sempre gostei dela. Ela era educada, nada caprichosa e não exigia o impossível de Trenton. Ele a trouxe à nossa casa pela primeira vez há 1 ano, para o aniversário do Douglas, e ela imediatamente se ofereceu para ajudar na cozinha, me perguntou sobre as tradições da nossa família e se interessou pelas minhas receitas. Ela falou baixinho, mas com sinceridade, sem tentar impressionar. Ela era exatamente o tipo de esposa que eu queria para o meu filho, simples, caseira, que o amasse e não corresse atrás de dinheiro ou carreira. Trenton floresceu ao lado dela, tornou-se mais confiante e até foi promovido a gerente sênior no trabalho. Quando eles decidiram se casar, sugeri um jantar em família para conhecer a mãe da noiva. Trenton hesitou no início, dizendo que Barbara Crane era uma mulher ocupada e não gostava muito de conhecer gente nova. Valerie também estava um pouco insegura com a ideia, mas insisti. Como as crianças podiam se casar e nós nem tínhamos conhecido a futura sogra? Não era certo. Tudo o que eu sabia sobre Bárbara era que ela trabalhava como faxineira em um prédio comercial e estava criando Valerie sozinha depois de se divorciar do marido. Ela tinha 52 anos e, segundo Valerie, era uma mãe muito rigorosa e exigente. Bárbara concordou em nos visitar no sábado à noite. Passei a semana inteira me preparando para o encontro, querendo causar uma boa impressão e mostrar que nossa família era respeitável. Pensei no cardápio e decidi fazer frango assado com batatas, meu prato principal, que sempre dá certo. Adicionei uma salada de legumes frescos, comprei um pão delicioso na padaria e assei uma torta de maçã usando a receita da minha mãe. Douglas me ajudou a arrumar a casa. Tiramos o pó, aspiramos os carpetes e lavamos as janelas. Até comprei algumas flores frescas e coloquei em um vaso sobre a mesa. E a Savannah chegou mais cedo do trabalho para apoiar nossa noite em família. Ela trouxe uma garrafa de vinho e um buquê de flores para a mesa. Mãe, você está se preocupando demais, disse ela, me ajudando a pôr a mesa. É só um jantar de família comum, não um jantar da realeza, respondi, arrumando os pratos. A primeira impressão é muito importante. Quero que Bárbara veja que somos boas pessoas, que Trenton cresceu em uma família normal. Douglas ajustou a gola da camisa e se olhou no espelho. Coraline, você transformou um simples jantar em uma espécie de recepção de estado. O que há de errado nisso? Respondi. Que ela veja que respeitamos ela e a filha. Bárbara chegou com Valerie e Trenton exatamente às 7 horas. Abri a porta e vi uma mulher de estatura mediana, cabelos curtos e olhos cinzentos penetrantes. Ela vestia um terno escuro rigoroso e tinha uma postura ereta, com um ar formal. Valerie estava ao lado dela, espiando por trás do ombro da mãe, enquanto Trenton sorria nervosamente. Bem-vinda, eu disse com o máximo de carinho. Por favor, entre. Bárbara entrou em nossa casa e imediatamente começou a olhar ao redor, com uma expressão no rosto como se tivesse tropeçado em um museu de antiguidades ou em uma reserva etnográfica.
Seu olhar percorreu as paredes, os móveis, as pinturas, e eu pude senti-la avaliando tudo mentalmente, a julgar pela expressão em seu rosto, permanecendo insatisfeita com o que via. Nossos móveis não são novos. Compramos o sofá há 15 anos, quando Douglas ganhou um bônus na fábrica, e a mesa de jantar foi herança dos pais do Douglas. Mas tudo é limpo, arrumado e aconchegante. Sempre acreditei que o mais importante em uma casa não é o luxo, mas uma atmosfera de amor e aconchego. Que interior interessante, disse Bárbara, tirando o casaco e olhando ao redor do nosso pequeno corredor. Vintage, por assim dizer. Provavelmente estava na moda há muitos anos. Percebi pelo tom dela que não era exatamente um elogio, mas decidi não dar importância. Peguei o casaco dela, era bem caro e de alta qualidade, e o pendurei num cabideiro. Por favor, entre na sala, convidei-a, Douglas está esperando por você. Meu marido se levantou da cadeira e cumprimentou Bárbara educadamente. Ela o olhou com admiração, apertou sua mão estendida e voltou a observar o ambiente. Savannah se levantou da mesa onde estava colocando guardanapos e também cumprimentou o convidado. Bárbara acenou brevemente com a cabeça, sem esconder sua falta de impressão. O jantar está quase pronto, anunciei. Sentem-se, por favor. Convidei todos para a mesa, onde pratos e talheres já estavam dispostos. Douglas galantemente puxou uma cadeira para Bárbara, que se sentou e imediatamente começou a examinar a mesa. Pegou um garfo, virou, olhou na luz e fez o mesmo com uma faca. Que tipo de porcelana é essa? Perguntou ela, levantando um prato e virando-o para olhar as marcas no fundo. É simplesmente comum, respondi, um pouco envergonhado. Compramos em uma loja de departamentos há muitos anos, nos anos 90, quando havia opção. Entendo, Bárbara sentiu, como se tivesse recebido informações completas. Só temos porcelana de ossos em casa. Comprei aos poucos, uma peça de cada vez. Valerie está acostumada com coisas de qualidade desde a infância e entende a diferença. Valerie corou e disse baixinho, mãe, você não precisa. O que eu não preciso fazer? Perguntou Bárbara, indignada, virando-se para a filha. Só estou constatando um fato. Uma menina deve saber a diferença entre coisas boas e medíocres. Isso a ajudará a fazer as escolhas certas na vida. Savannah, que estava sentada à sua frente, ergueu lentamente as sobrancelhas, mas não disse nada. Trenton parecia cada vez mais tenso e olhava para a mãe de Valerie e depois para nós, como se esperasse uma explosão. Comecei a servir a comida, esperando que o ambiente ficasse mais amigável durante o jantar. Peguei o prato de frango e coloquei as batatas e a salada na mesa. O frango está com um cheiro delicioso, disse Valerie, claramente tentando amenizar o constrangimento causado pelas palavras da mãe. Obrigada, querida, sorri para ela. É uma receita de família. Eu a preparo há 30 anos. Minha mãe me ensinou, e ela aprendeu com a avó. Que tocante, comentou Bárbara. Tradições de família são maravilhosas, claro. Embora às vezes valha a pena experimentar algo novo e moderno. Ela pegou um pedaço de frango, cortou cuidadosamente um pedacinho, provou e torceu o nariz levemente. Está um pouco salgado e picante demais. Valerie não está acostumada com comida tão apimentada. Ela tem estômago sensível e segue uma dieta especial desde a infância. Mãe, está tudo bem, disse Valerie baixinho. Mas sua mãe não estava ouvindo. Nada está bem. Você não pode comer alimentos gordurosos e salgados. Lembra que você teve gastrite ano passado? O médico disse só comida diet, nada de frituras. Senti minhas bochechas começarem a arder. Acontece que eu tinha preparado comida inadequada para os convidados, o que poderia fazer mal à minha nora. Douglas percebeu meu constrangimento e tentou mudar de assunto. Como vai o trabalho, Bárbara? Perguntou Trenton. Você trabalha em um centro de escritórios. Sim, sou responsável pela limpeza dos escritórios de uma grande seguradora, respondeu ela, empurrando o prato de frango para longe. Não é um trabalho prestigioso, claro, mas é honesto e estável. Embora, claro,
eu sempre tenha desejado algo mais para minha filha. Espero que Trenton possa dar a ela uma vida decente, dar a ela o que eu não pude. Ela olhou ao redor da nossa sala de estar, seu olhar se demorando na TV velha e no carpete gasto, e acrescentou, porque é difícil se acostumar com a modéstia hoje em dia. Os jovens deveriam viver melhor que seus pais, não deveriam? Savannah largou o garfo e não conseguiu evitar. Qual o problema em ser modesto, na sua opinião? Meus pais trabalharam duro a vida toda e criaram 2 filhos. Eles nos deram educação e nos apoiaram em tudo. Eu não disse nada de ruim, Bárbara deu de ombros inocentemente. Só estou dizendo que os jovens devem se esforçar para melhorar. Eles não devem parar no que já conquistaram ou se contentar com pouco. Nós não paramos, comentou Douglas secamente. Apenas trabalhamos o melhor que podíamos e tínhamos oportunidades. Fizemos tudo o que podíamos pela nossa família. Claro, claro, Bárbara assentiu com um sorriso condescendente. Cada um faz o que pode. Nem todos têm as mesmas ambições e oportunidades. Seguiu-se uma pausa constrangedora. Trenton tossiu nervosamente e esfregou a testa. Talvez devêssemos falar de outra coisa. O casamento, por exemplo. É por isso que estamos todos aqui, afinal. Ótima ideia, exclamei alto demais, tentando descontrair. Valerie, você já escolheu um vestido? Enquanto a noiva falava sobre seus planos, ela queria um vestido branco discreto, não muito caro, e um casamento na igreja. Bárbara continuou a avaliar criticamente nossa casa. Ela se levantou da mesa, foi até a prateleira com fotos de família, pegou uma foto do nosso casamento e a observou por um longo tempo. São vocês 2 recém-casados? Perguntou. Que moda interessante havia naquela época? Então ela tocou as cortinas como se estivesse verificando a qualidade do tecido, olhou para a cozinha, onde havia panelas no fogão, e murmurou algo baixinho. Ouvi fragmentos de frases como bem e interessante. Mas eu sabia que ela não estava pensando em nada de bom. Quando servi torta de maçã com creme, Bárbara olhou para a sobremesa com ceticismo. Ah, caseira, que doce e tradicional. Na verdade, prefiro comprar sobremesas na confeitaria francesa perto de casa. Pelo menos lá você sabe que eles usam ingredientes de qualidade e seguem os padrões sanitários. Mãe, Valerie não conseguiu se conter. A torta está deliciosa, Coraline. É simplesmente maravilhosa. Minha filha é gentil. Ela sempre sente pena de todo mundo, explicou Bárbara com um sorriso. Desde criança, eu a ensinei a ser mais exigente com a qualidade. Não se pode elogiar algo que não merece só por educação. Isso gera mau gosto. Savannah largou o garfo e olhou fixamente para Bárbara. Sabe de uma coisa? Se você não gosta de nada aqui, da comida, do ambiente ou de nós, talvez devêssemos nos encontrar em um restaurante na próxima vez. Ou talvez a gente nem se encontre. Savannah, disse Trenton em tom de advertência, não vamos ter conflitos, por favor. Que conflitos? Perguntou Bárbara, abrindo as mãos, surpresa. Sua irmã acabou de fazer uma sugestão razoável. Um restaurante é, de fato, um território mais neutro. Ninguém precisa se estressar com cozinhar e limpar, e ninguém precisa se sentir humilhado, acrescentou Savannah baixinho. Desculpe, Bárbara se endireitou na cadeira. Eu não humilhei ninguém. Estou acostumada a dizer o que penso, sem esconder minhas opiniões atrás de frases educadas. Douglas se levantou da mesa. Quer um café ou chá? Não, obrigada, Bárbara recusou. Temos que ir. Valerie tem que trabalhar cedo amanhã, e eu não gosto de dormir tarde. Passamos a meia hora restante em silêncio tenso. Bárbara quase não comeu nada, apenas ocasionalmente comentando a situação ou fazendo observações a Valerie sobre como se comportar à mesa, o que dizer e como se sentar ereta. Trenton parecia cada vez mais sombrio e culpado, e Savannah lutava para não dizer algo áspero. Eu só queria que aquele pesadelo acabasse. Quando os convidados se reuniram para ir embora, Bárbara nos agradeceu pelo jantar num tom que sugeria que estava nos fazendo um grande favor. No corredor, ela olhou atentamente para o cabideiro,
tocou o papel de parede e comentou: vocês não redecoraram o lugar já faz um tempo? O papel de parede está bem desgastado e a tinta dos rodapés está descascando. Mandamos pintar há 4 anos, respondeu Douglas, ajudando-a a se vestir. Entendo. Bem, cada um vive dentro dos seus recursos. Valerie, querida, não se esqueça de tomar seu remédio para o estômago quando chegar em casa e beber um pouco de leite. Depois que eles foram embora, Douglas, Savannah e eu nos sentamos à mesa, cercados por pratos sujos. Ninguém sabia o que dizer. Era como se um furacão tivesse varrido a casa. Que mulher! Savannah finalmente disse, quebrando o silêncio. Trenton não consegue ver como ela está se comportando, ou será que ele não se importa? Aparentemente não, suspirou Douglas. Ou não quer ver. Pessoas apaixonadas muitas vezes são cegas para os defeitos de seus escolhidos. Pobre Valerie, Savannah balançou a cabeça. Morando com uma mãe assim, não é de se admirar que a menina seja tão tensa e tímida. Comecei a limpar a mesa silenciosamente, empilhando os pratos sujos, imaginando como seria nosso futuro relacionamento com minha futura sogra. Uma premonição me disse que aquela noite era apenas o começo de grandes problemas. Barbara Crane claramente considerava nossa família indigna de sua filha e não tinha intenção de esconder isso. Na manhã seguinte, domingo, enquanto Douglas e eu tomávamos café na cozinha e líamos o jornal de domingo, Trenton chegou. Eram por volta das 11 horas, mas ele parecia não ter dormido a noite toda. Seus olhos estavam vermelhos, o cabelo despenteado e seu rosto cansado e irritado. Mãe, pai, precisamos conversar sério, disse ele, sem nem mesmo me cumprimentar direito. Claro, filho, larguei o jornal. Sente-se. Gostaria de um café ou café da manhã? Tenho pãezinhos frescos. Não, obrigado. Escute, o jantar de ontem à noite foi muito desagradável. Muito ruim. Douglas tirou os óculos e olhou para o filho. Do que exatamente você não gostou, Trenton? Você não foi muito receptivo com a Bárbara. Ela se sentiu estranha e desconfortável. Disse que nunca se sentirá tão desconfortável na casa de alguém. Senti minha raiva aumentando. Trenton, passei uma semana inteira preparando este jantar. Fiz a melhor comida para nós. Limpei a casa toda, comprei flores. Não se trata da comida nem da limpeza, interrompeu meu filho. É uma questão de atitude. Você recebeu a Bárbara com preconceito, e a Savannah foi totalmente rude e agressiva. Savannah estava nos defendendo, interrompeu Douglas. Porque sua futura sogra tomou a liberdade de criticar nossa casa, nossa comida e tudo mais. Deveríamos ficar quietos? Ela não disse nada disso, exclamou Trenton, levantando-se de um salto. Bárbara estava apenas expressando sua opinião, compartilhando suas observações, e você interpretou isso como um ataque pessoal. Filho, eu disse baixinho, tentando manter a calma, ela chamou nossa porcelana de medíocre, nossa comida de salgada demais, nossa casa de antiquada e nossos assados caseiros de anti-higiênicos. De que outra forma deveríamos encarar isso? Como honestidade, exclamou Trenton. Bárbara está acostumada a dizer a verdade, não a embelezar a realidade. Ela não sabe ser hipócrita e fingir como muitas pessoas fazem. Essa é uma qualidade rara hoje em dia. Douglas balançou a cabeça. Honestidade e pura grosseria são duas coisas completamente diferentes, filho. Você pode expressar sua opinião sem humilhar seus anfitriões. Você simplesmente não entende. Trenton começou a andar de um lado para o outro na cozinha, gesticulando. Bárbara criou a filha sozinha a vida toda, trabalhando incansavelmente para lhe dar o melhor. Ela está acostumada a lutar por qualidade de vida, não a se contentar com a mediocridade. Ela tem direito à sua opinião e o direito de expressá-la, e nós temos o direito de sermos respeitados em nossa própria casa, respondi calmamente. É educação básica. Mãe, eu não quero discutir com você, Trenton parou e olhou para mim. Mas você precisa entender que Bárbara agora faz parte da nossa família.
Ela é a mãe da minha futura esposa, e se você continuar colocando Savannah e papai contra ela, isso vai acabar muito mal para todos nós. Não estou colocando ninguém contra ninguém, objetei. Só não estou disposto a tolerar desrespeito e grosseria disfarçados de honestidade. Não houve grosseria. Trenton pegou o paletó do encosto da cadeira. Você está dramatizando e exagerando como sempre. É por isso que tive tantos problemas na vida. Como assim? Perguntei, sentindo meu coração disparar de ansiedade. Você sempre interferiu na minha vida. Sempre achou que sabia melhor do que o que era melhor para mim. Você controlava cada movimento meu. E agora você está tentando arruinar meu relacionamento com Valerie e a mãe dela por causa dos seus preconceitos. Trenton, exclamou Douglas, como você pode falar com sua mãe desse jeito? Estou falando a verdade, pai. Mamãe nunca soube como me soltar, como me deixar viver a minha própria vida. Com isso, ele se virou e foi em direção à porta. Pulei da cama e corri atrás dele. Filho, espere. Não vá embora com pressa, mas ele já tinha batido a porta e ligado o carro. Douglas veio até mim e passou o braço em volta dos meus ombros. Não leve isso a sério, Coraline. Ele só está nervoso com o casamento e não consegue se controlar. Mas eu sabia que não era só o nervosismo pré-casamento. Barbara Crane, de alguma forma, conseguiu virar meu filho contra mim em apenas uma noite. E se ela fosse capaz disso, o que aconteceria quando eles se casassem e ela se tornasse um membro pleno da nossa família? Fiquei devastada a semana toda depois da discussão com Trenton. Eu não conseguia dormir à noite, repassando nossa conversa sem parar na minha cabeça, tentando descobrir onde eu tinha errado. Douglas tentou me apoiar, dizendo que nosso filho estava apenas passando por uma fase e que tudo daria certo, mas eu conseguia ver a mesma ansiedade em seus olhos. Estávamos casados há 43 anos, e ele sempre foi capaz de ler meus pensamentos. Na quinta-feira, não aguentei mais e liguei para minha melhor amiga, Ruth Miller. Somos amigas há mais de 30 anos, tendo nos conhecido no hospital quando ela trabalhava na recepção. Ruth é 3 anos mais nova que eu, mas tem sabedoria suficiente para nós duas. Depois que se aposentou, foi morar com a filha, mas ainda conversamos quase todos os dias. Ruth, preciso falar com alguém, eu disse ao telefone. Podemos nos encontrar? Claro, querida. O que houve? Posso ouvir na sua voz que é sério. Eu te conto quando nos encontrarmos. No nosso café às 14 horas. Estarei lá, ela respondeu sem hesitar. Nosso café fica a 2 quarteirões da minha casa, onde Ruth e eu nos encontramos há muitos anos. A proprietária, Dolores, nos conhece de vista e sempre nos cumprimenta com um sorriso amigável. O café é simples, despretensioso, mas aconchegante, com toalhas de mesa xadrez e tortas caseiras. Ruth já estava sentada à nossa mesa de sempre, perto da janela, quando cheguei. Ela se levantou e me abraçou, e quase chorei com esse simples gesto de apoio. Minha amiga é baixa, gordinha, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Seus olhos cinzentos são sempre tão afetuosos e compreensivos. Você está com uma aparência horrível, disse ela, sentando-se novamente. O que está acontecendo? Dolores nos trouxe café e strudel de maçã, que sempre pedimos. Tomei um gole de café quente e comecei a contar a ela sobre o jantar com Barbara Crane, seu comportamento e a discussão com Trenton. Ruth ouviu atentamente, ocasionalmente balançando a cabeça. E agora ele não fala comigo, completei. Já faz uma semana. Valerie ligou uma vez para se desculpar pela mãe. Mas qual é o sentido? Trenton acha que é tudo culpa minha. Ruth ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo o café com uma colher. Então, olhou para mim. Coraline, eu te conheço muito bem. Você sempre foi uma mãe atenciosa, às vezes até demais. Mas essa Bárbara parece ser uma daquelas pessoas que se impõem às custas dos outros. Mas por que Trenton está defendendo ela? Perguntei. Ele não consegue ver como ela se comporta? Ele consegue, suspirou Ruth.
Mas ele está apaixonado por Valerie e tem medo de perdê-la. E Bárbara provavelmente está deixando claro que, se ele não ficar do lado dela, não haverá casamento. Você acha? Tenho certeza. Mulheres assim sempre recorrem à chantagem. Ela virou o filho contra você, não porque você fosse uma péssima dona de casa. É porque ela quer mostrar quem manda na casa. Ficamos sentados em silêncio, tomando nosso café. Lá fora, uma chuva fina de outono caía, pingando pela janela. O café estava quentinho e silencioso, com cheiro de canela e doces fresquinhos. O que devo fazer, Ruth? Perguntei. Não quero perder meu filho. Aceite, disse minha amiga com firmeza. Eu entendo que é injusto. Eu entendo que Bárbara se comportou de forma repugnante, mas agora é mais importante preservar seu relacionamento com Trenton. Mas isso significaria admitir que sou culpada, objetei. Inocente. Sábia, Ruth me corrigiu. Coraline, o casamento é daqui a 2 meses. Se insistir, corre o risco de não estar presente, e isso prejudicará não só você, mas também Douglas e Savannah. A Savannah disse que está pronta para dar um soco no Trenton, sorri em meio às lágrimas. E ela tem razão, mas brigar não vai resolver nada. Siga meu conselho. Ligue para o Trenton, peça desculpas e diga que quer ajudar com os preparativos do casamento. Mostre a ele que você aceita a escolha dele. E se a Bárbara começar a fazer asneiras de novo? Tenha paciência, disse Ruth, asperamente. Pelo bem do seu filho, tenha paciência. Talvez com o tempo ela perceba que você não é o inimigo. Talvez não. Mas pelo menos você terá feito tudo o que podia para salvar sua família. Ficamos sentados no café por mais 1 hora, conversando sobre isso e aquilo, mas minha mente estava ocupada com as palavras da minha amiga. Ruth estava certa. Eu precisava engolir meu orgulho em nome da harmonia familiar. De que adiantava estar certa se isso significasse perder meu filho? Voltei para casa com uma decisão firme. Douglas estava sentado na sala assistindo ao noticiário. Quando contei a ele sobre minha conversa com Ruth, ele assentiu. Você está pensando certo. Orgulho é bom, mas família é mais importante. À noite, quando o relógio bateu 20 horas, disquei o número do Trenton. Meu coração batia forte como se estivesse antes de uma prova importante. O telefone tocou sem parar, e pensei que ele não fosse atender. Olá, finalmente ouvi sua voz. Era seca e formal. Trenton, é a mamãe. Podemos conversar? Houve uma pausa, depois um suspiro. Pode falar. Filho, quero me desculpar pelo domingo passado. Talvez eu não tenha sido muito receptivo com a Bárbara. Mãe, sua avó só avisou. Não, deixe-me terminar. Eu entendo que a Bárbara é muito importante para a Valerie, portanto, para você. Quero que nos demos bem. Quero te ajudar com os preparativos do casamento. Sério? Sua avó soou surpresa. Com certeza. Você é meu único filho, e eu quero que seu casamento seja o mais lindo do mundo. Trenton fez uma pausa e disse, certo, mãe. Obrigado. Eu também não queria brigar. Só tem sido muito estressante. Eu entendo, querida. Casamentos são estressantes, mas vamos superar isso, não é? Vamos, ele concordou, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Você pode vir amanhã? Temos muito que conversar. Claro que sim. Que hora seria conveniente? Às 14 horas. A Valerie não trabalha aos sábados, e queríamos planejar um pouco. Quando desliguei, me senti mais leve. Douglas se aproximou e me abraçou. Bom trabalho. Você fez a coisa certa. Espero que sim, suspirei. Espero que a Bárbara também queira paz. No sábado, cheguei à casa de Trenton com um buquê de flores para Valerie e uma caixa de biscoitos caseiros. Eles alugaram um pequeno apartamento de 2 cômodos em um bairro residencial. A mobília era modesta, mas aconchegante.
Valerie me recebeu com alívio no rosto. Ela provavelmente também estava com medo de que o conflito continuasse. Coraline, que bom que você veio, disse ela, aceitando as flores. Temos tanta coisa para fazer e não sabemos por onde começar. Cadernos, listas, recortes de revistas e modelos de convites estavam sobre a mesa de centro. Trenton pareceu confuso. Aparentemente, a escala dos preparativos o havia sobrecarregado. Por onde começamos? Perguntei, sentando-me ao lado deles no sofá. O restaurante, disse Valerie. Queremos algo não muito caro, mas agradável. Não teremos muitos convidados, 30 pessoas, no máximo. Passamos o dia inteiro ligando para restaurantes, comparando preços e cardápios. Sugeri alguns lugares que conhecia de amigos. No final, escolhemos o Tony's, um restaurante italiano familiar. Era pequeno, aconchegante, com preços razoáveis e comida boa. E a música? Perguntei. Você quer um DJ ou músicos ao vivo? Um DJ sai mais barato, disse Trenton. Tenho um amigo que concordou em nos dar um desconto. A próxima questão eram os convites. Valerie queria convites simples e elegantes. Fomos a uma gráfica, escolhemos um modelo e os encomendamos. Depois, fizemos uma lista de convidados, e foi aí que surgiram os primeiros desentendimentos. Devemos convidar o tio Frank? Perguntou Trenton. Ele pode ficar bêbado e fazer uma cena. Ele é seu tio, eu disse. Não podemos deixar de convidá-lo. Mamãe tem razão, concordou Valerie. Família é família. Trabalhamos até a noite, no final do dia, tínhamos um plano básico. O restaurante estava reservado, os convites impressos, a lista de convidados elaborada e até a música já tínhamos escolhido. Eu me sentia necessária e útil. Trenton me agradeceu várias vezes pela ajuda, e Valerie pedia constantemente minha opinião. Onde você vai comprar os anéis? Perguntei enquanto tomávamos chá com meus biscoitos. Ainda não decidimos, respondeu Valerie. Queremos algo barato, mas bonito. Conheço um bom joalheiro, eu disse. Um velho conhecido. Ele faz peças de qualidade a preços razoáveis. Se quiser, posso te dar o número dele. Seria ótimo, disse a noiva, animada. Nos encontramos mais 2 vezes na semana seguinte. Fomos escolher as alianças, discutir as flores para o local e escolher o fotógrafo. Percebi que Trenton estava satisfeito com o meu envolvimento, e isso me deixou muito feliz. Ele voltou a me ligar todos os dias, contando sobre o seu dia e pedindo conselhos. Bárbara não apareceu naqueles dias. Valerie explicou que sua mãe estava fazendo hora extra e estava muito cansada. Não insisti em encontrá-la, secretamente esperando conseguir me preparar para o casamento sem a interferência dela. Mas minhas esperanças foram em vão. Na quarta-feira à noite, Trenton ligou e disse: Mãe, amanhã vamos escolher um vestido para Valerie. A Bárbara também vai. Você gostaria de se juntar a nós? Meu coração apertou, mas reuni forças e respondi: Claro, filho. Eu adoraria. Nos encontramos às 14 horas no salão de noivas da rua principal. Depois da conversa, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, tomando chá e me preparando para outro encontro com Bárbara. Douglas percebeu meu estado. O que houve? Vou ver a Bárbara de novo amanhã, suspirei. Vamos escolher um vestido para Valerie. Bem, o que você pode fazer? Meu marido deu de ombros. Devíamos ter previsto isso. O principal é não deixar que ela te afete. Vou tentar, eu disse. Mas, por dentro, senti um nó no estômago, antecipando mais problemas. A noite toda, pensei no que diria a Bárbara, em como me comportaria. Ruth tinha razão. Pelo bem da família, eu precisava ser paciente. Mas como era difícil. Eu queria acreditar que Bárbara também se interessava pela paz, que ela entendia que teríamos que nos dar bem pelo resto de nossas vidas, já que nossos filhos estavam casados. De manhã, passei um bom tempo escolhendo o que vestir. Queria parecer digna, mas não provocativa.
Optei por um terno azul escuro que havia comprado para o aniversário do Douglas, discreto, mas elegante. O salão de noivas na Main Street era um dos mais populares da cidade. Era grande, lindamente decorado e tinha uma ampla seleção de vestidos para todos os gostos e bolsos. Quando entrei, Trenton e Valerie já estavam lá, olhando a vitrine. Bárbara estava parada ali perto, vestida com um tailleur preto rigoroso, conversando com a vendedora. Oi, mãe. Trenton se aproximou e me abraçou. Como você está? Está tudo bem, sorri e cumprimentei Valerie. Então, fui até Bárbara. Olá, Bárbara. Como vai? Olá, Coraline, ela respondeu secamente, mas sem a hostilidade de antes. Obrigada pela ajuda com os preparativos, disse Valerie. Não precisa falar. É a nossa festa também. Talvez fosse só imaginação minha, mas Bárbara sentiu levemente em aprovação. A vendedora, uma simpática mulher de meia-idade, nos convidou para o provador. Qual estilo você prefere? Perguntou ela a Valerie. Clássico, moderno, vintage, algo simples, respondeu a noiva timidamente. Nem muito chique, nem muito caro. Passamos a hora seguinte olhando vestidos. Valerie experimentou um após o outro, e nós demos nossas opiniões. O primeiro vestido, um clássico branco com cauda longa, a fazia parecer uma princesa, mas era formal demais para uma cerimônia modesta. É muito bonito, eu disse. Mas talvez algo mais simples. Concordo, Bárbara assentiu. É demais para um casamento pequeno. O segundo vestido, um curto estilo anos 60, era fofo, mas Valerie se sentiu desconfortável nele. Eu não, ela balançou a cabeça, olhando-se no espelho. O terceiro vestido era perfeito, simples, elegante, na altura do joelho, com detalhes em renda nas mangas. Valerie estava natural e muito bonita nele. Uau, disse Trenton, admirado. Você está linda. Ficou realmente em você. Concordo, eu disse. E o preço é razoável, acrescentou Bárbara, olhando para a etiqueta. Compramos o vestido e escolhemos uns sapatos e uma tiara pequena para combinar. Quando estávamos saindo da loja, Bárbara de repente se virou para mim. Coraline, podemos conversar a sós. Trenton e Valerie foram até a vitrine de uma loja vizinha, e nós ficamos parados na entrada do salão. Quero me desculpar pela última vez, disse Bárbara, olhando-me nos olhos. Talvez eu tenha sido direta demais. Está tudo bem, respondi, embora o pedido de desculpas não soasse muito sincero. O principal é que as crianças estejam felizes. Exatamente. Valerie precisa muito do seu apoio e do apoio do Trenton também. Todos nós queremos a mesma coisa, que eles sejam felizes, eu disse. Então precisamos encontrar um ponto em comum, Bárbara assentiu. Pelo bem das crianças. Apertamos as mãos, e pensei que talvez as coisas dessem certo, afinal. Talvez Bárbara também tenha percebido que conflitos não beneficiavam ninguém. Depois de escolher o vestido de noiva com sucesso, seguiram-se 2 semanas de preparativos intensos. Valerie e eu conversávamos por telefone quase todos os dias, discutindo os detalhes da celebração. Trenton estava visivelmente mais feliz e até começou a brincar como fazia quando criança. Eu esperava que o pior já tivesse passado, que Bárbara e eu tivéssemos realmente encontrado um ponto em comum pelo bem das crianças. Na sexta-feira, Valerie me ligou de manhã. Coraline, você já escolheu um vestido para o casamento? Mamãe sugere que façamos compras juntas amanhã. Ela disse que as mães da noiva e do noivo devem estar harmoniosas. Gostei da ideia. Eu realmente não tinha comprado um vestido ainda e estava pensando nisso. Tinha vários vestidos pendurados no meu armário, mas todos pareciam muito antiquados ou inapropriados para uma ocasião tão solene. Ótima ideia, respondi. Onde nos encontramos? No shopping da Rua Oak, às 14 horas. Tem muitas lojas legais lá. Certo, estarei lá, concordei, acrescentando, a Savannah também pode vir? Ela também precisa comprar alguma coisa. Claro, quanto mais, melhor.
Liguei para minha filha no trabalho. Savannah estava terminando seu turno e concordou em vir conosco. Ela estava desconfiada de Bárbara depois daquele jantar, mas, pelo bem do irmão, estava disposta a ser diplomática. Só não deixe aquela mulher começar com essas bobagens de novo, senão não vou conseguir ficar de boca fechada, ela avisou. Savannah, por favor, implorei. Vamos tentar manter a paz pelo bem de Trenton. Tá bom, mãe. Vou tentar, mas minha paciência não é infinita. Na manhã de sábado, fiquei um bom tempo em frente ao espelho, decidindo o que vestir. Eu queria parecer digna, mas não provocativa. Optei por um terninho bege e uma blusa branca, discretos e elegantes. O shopping na Oak Street era um dos maiores da nossa região, 4 andares de lojas de roupas, calçados, cosméticos e acessórios. Aos sábados, estava sempre lotado, principalmente de famílias com crianças. Savannah e eu chegamos pontualmente às 14 horas. Bárbara já estava nos esperando na entrada principal com Valerie Trenton. Ela usava um tailleur preto e parecia estar indo para uma reunião importante, em vez de fazer compras em família. Olá, eu disse. Como você está? Bem, respondeu Bárbara secamente. A Valerie já escolheu algumas lojas onde podemos procurar roupas adequadas. Trenton abraçou Savannah e eu. Mãe, Savannah, obrigada por terem vindo. Isso é muito importante para nós. Para onde vocês iriam sem a gente? Brincou Savannah. A primeira loja que visitamos era especializada em roupas para ocasiões especiais, vestidos de baile, vestidos de coquetel, ternos executivos. A vendedora, ao ver nosso grupo, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Vocês estão procurando roupas de casamento, ela sorriu. Temos uma grande seleção de roupas elegantes para ocasiões especiais. Ela nos levou à seção de vestidos para mulheres maduras. Ali, havia trajes em cores suaves, azul escuro, cinza, bege, bordô. Nada brilhante ou chamativo. Cores discretas são melhores para a mãe do noivo, explicou a vendedora. Bege, cinza, azul, lavanda. Comecei a olhar os vestidos, imaginando como ficaria em cada um. Um deles imediatamente me chamou a atenção, azul escuro, na altura do joelho, com apliques de renda nas mangas e um cinto pequeno. Simples, mas elegante. Que lindo, disse Valerie, notando minha escolha. Combina muito bem com você. Peguei o vestido e fui para o provador. Quando vesti e me olhei no espelho, soube que era o vestido certo. O vestido serviu perfeitamente, acentuando meu corpo sem ser muito revelador. Azul escuro sempre foi uma cor que me caiu bem. O que você acha? Perguntei ao sair do provador. Linda! Exclamou Valerie, admirada. Muito bonita, mãe, concordou Savannah. Elegante e de bom gosto. Trenton também assentiu, aprovando. Você está ótima. É exatamente assim que a mãe do noivo deve ser. Eu estava prestes a me trocar quando ouvi a voz da Bárbara. Espere um minuto. Ela se aproximou e me olhou de cima a baixo. Você não acha que essa cor está muito chamativa? Disse ela lentamente. Brilhante? Perguntei, surpresa. Mas é azul escuro. Uma cor clássica. Exatamente. Clássico demais, formal demais, Bárbara balançou a cabeça. Acho que é demais para a mãe do noivo. O que você quer dizer com demais? Eu não entendi. Bem, você não é a noiva. Por que se vestir assim? Bárbara fez uma pausa e acrescentou, eu não gostaria que você ofuscasse a Valerie. Senti minhas bochechas começarem a arder. Ela realmente achou que eu poderia ofuscar uma noiva jovem? Tenho 64 anos e só quero estar linda no casamento do meu único filho. Mãe, disse Valerie cautelosamente, acho que a Coraline está linda. O vestido é muito apropriado. Querida, você é muito gentil, respondeu sua mãe, ainda me olhando criticamente. Mas eu entendo mais de etiqueta em ocasiões formais. A mãe do noivo deve parecer modesta, não chamar atenção para si mesma.
O que você acha que eu deveria vestir? Perguntei, tentando conter minha irritação. Algo mais neutro. Cinza, por exemplo, ou bege, e sem joias. Bárbara apontou para as aplicações de renda nas mangas. Savannah, que até então estivera em silêncio, não conseguiu se conter. Com licença, mas por que você se importa com o que minha mãe veste? Ela está maravilhosa. Eu me importo porque é o casamento da minha filha, respondeu Bárbara bruscamente. E não quero ninguém tirando a atenção da noiva. Distrair a atenção? Savannah levantou a voz. Você acha mesmo que minha mãe poderia desviar a atenção da noiva? Savannah, por favor, disse Trenton baixinho. Não discuta. Não estou discutindo, respondeu a irmã rispidamente. Só não entendo que direito essa mulher tem de dizer à nossa mãe o que vestir. Bárbara se endireitou. Tenho o direito de garantir que o casamento da minha filha seja digno. E se a mãe do noivo não entende regras simples de decoro? Que regras de decoro? Savannah a interrompeu. Uma mãe tem o direito de estar linda no casamento do filho. Trenton, disse Bárbara. Meu filho, por favor, explique algo simples para sua irmã. Em um casamento, toda a atenção deve estar voltada para a noiva, não para a mãe do noivo com um vestido chamativo. Olhei para o meu filho, esperando que ele me apoiasse. Mas Trenton hesitou, desviando o olhar de Bárbara para mim e depois para Valerie. Mãe, disse ele finalmente, talvez você devesse escolher algo mais discreto. Meu coração apertou novamente. Mais uma vez, ele estava do lado da família da noiva contra a mãe. Trenton, exclamou Savannah, indignada, você está falando sério? Só quero que todos sejam felizes, explicou ele. Todos? Savannah olhou para o irmão com desprezo. Ou só a mãe da sua noiva? Valerie estava por perto, com as bochechas vermelhas, claramente se sentindo desconfortável. Ela tentou dizer algo várias vezes, mas sua mãe a interrompeu. Valerie, diga a eles que estou certa, exigiu Bárbara. Explique que a mãe do noivo não deve chamar atenção para si mesma. Eu acho, gaguejou a pobre menina, talvez a mamãe esteja certa. O que você quer dizer com talvez? Insistiu Bárbara. Eu estou absolutamente certa. E se Coraline não entende isso, então? E depois, perguntou Savannah bruscamente. O que vocês vão fazer? Meninas, por favor, interveio Trenton. Estamos em público. Nossa discussão de fato atraiu a atenção de outros compradores. A vendedora ficou à distância, sem saber o que fazer. Várias mulheres ouviam atentamente a nossa conversa. Sabe de uma coisa? Perguntei, sentindo-me fervendo de humilhação. Se a minha roupa é tão inapropriada, vou procurar outra. Voltei para o provador, sentindo os olhares de todos na loja em mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o vestido. Como aquelas palavras eram dolorosas, ofuscar a noiva, chamar a atenção. Será que eu estava tão mal assim? Quando saí do provador, Savannah veio até mim. Mãe, não dê ouvidos a ela. Você estava maravilhosa. Obrigada, querida, respondi baixinho. Mas talvez ela tenha razão. Talvez eu me considere demais. Bobagem, exclamou minha filha, indignada. Ela só está tentando se impor às suas custas. Passamos para outra seção onde havia vestidos mais modestos, vestidos cinza, bege e marrons, sem nenhum enfeite. Dei uma olhada mecanicamente, mas nada me agradou. Tudo parecia simples e antiquado. Que tal este? Bárbara apontou para um vestido cinza de corte reto. Peguei o vestido e fui experimentá-lo. O vestido era largo e a cor me deixava pálida e cansada. Quando saí para mostrar a ela, Valerie balançou a cabeça, solidária. Não está ótimo, disse ela, honestamente. Mas é modesto, comentou Bárbara, satisfeita. Exatamente o que você precisa. Mamãe parece um ratinho cinza, Savannah deixou escapar. Isso não é um vestido para uma festa. É um uniforme de trabalho. Melhor um rato cinza do que um pavão, disparou Bárbara.
Voltei para o vestiário, sentindo-me humilhada e chateada. Era para ser um dia feliz, mas se transformou em mais uma provação. Tirei o vestido cinza e sentei-me numa cadeira no provador, lutando contra a vontade de chorar. Eu ouvia vozes abafadas do lado de fora da porta. Savannah dizia algo acaloradamente, e Bárbara respondia com seu tom frio. Trenton tentava acalmar a todos, mas não estava funcionando. Finalmente, criei coragem e saí do camarim. O grupo estava parado em frente ao caixa, todos com cara de tensos. Mãe, disse Savannah, aproximando-se de mim, vamos sair daqui. Vamos dar uma olhada em outra loja. Outra boa ideia, concordei. Não tem nada adequado aqui. Bárbara deu de ombros. Como quiser. Mas lembre-se, a modéstia é fundamental. Fomos a uma loja vizinha especializada em roupas para mulheres elegantes. Havia uma seleção maior e o ambiente parecia mais acolhedor. Posso ajudar? Perguntou a vendedora, uma mulher simpática na casa dos 40 anos. Estamos procurando um traje para a mãe do noivo, explicou Valerie. Entendo. Qual estilo você prefere? Clássico, moderno, modesto, respondeu Bárbara por mim. Muito modesto. A vendedora nos mostrou vários vestidos. Gostei imediatamente de um deles, um verde escuro com botões dourados. A cor era discreta, mas elegante, e o estilo era clássico, mas não sem graça. Experimente, sugeriu a vendedora. Acho que vai ficar ótimo em você. Peguei o vestido e fui para o provador. Quando o vesti, senti meu ânimo melhorar. O vestido serviu perfeitamente. A cor iluminou meu rosto e o estilo realçou meu corpo. O que você achou? Perguntei ao sair do provador. Maravilhoso, disse Valerie imediatamente. Muito elegante. É lindo, mãe, Savannah assentiu. Muito melhor do que aqueles horrores cinzentos. Trenton também assentiu, aprovando. Eu já estava começando a me alegrar por finalmente ter encontrado a roupa certa quando ouvi a voz de Bárbara novamente. Não é um pouco chamativo? O quê? Eu não entendi. Os botões dourados. Eles são muito brilhantes. E a cor, verde escuro, ainda é uma cor bem vibrante. Savannah cerrou os punhos. Por que você está implicando com ela? Você não gosta de nenhum dos vestidos. Eu só quero que tudo esteja perfeito para o casamento, respondeu Bárbara. Valerie deveria ser a mulher mais bonita do casamento, não a sogra. Ela vai ser a noiva mais linda de qualquer jeito, disse Savannah bruscamente. E se você não entende isso, então o problema é com você, não com os vestidos da mamãe. Savannah, disse Trenton em tom de advertência. O quê, Savannah? Explodiu minha filha. Por quanto tempo você vai deixar essa mulher humilhar nossa mãe? Ninguém está humilhando ninguém, tentou argumentar Trenton. Ninguém está humilhando ninguém? Savannah levantou a voz. Ela está dizendo à mamãe há meia hora que está muito brilhante, muito chamativa, que pode ofuscar a noiva. Valerie estava por perto, e eu podia ver o quanto ela estava incomodada com o comportamento da mãe. A menina tentou dizer algo várias vezes, mas Bárbara a interrompeu todas as vezes. Trenton, disse Bárbara ao meu filho, você sabe que estou certa, não é? Sua mãe precisa escolher algo mais apropriado. Mais uma vez, meu filho hesitou. Mais uma vez, olhou para mim e depois para a futura sogra de sua esposa. Talvez, começou ele. Talvez o quê? Perguntou Savannah, rispidamente. Talvez sua mãe devesse se vestir de saco para não chamar atenção. Deus me livre. Não foi isso que eu quis dizer. E depois? Savannah se aproximou do irmão. Me explica por que você sempre fica do lado dessa mulher contra a sua própria mãe. Trenton corou. Não vou ficar do lado de ninguém. Só quero que todos fiquem felizes. Todos, ou só a família da noiva? Perguntou Savannah. Savannah, chega, eu disse baixinho. Não precisa discutir. Por que não? Savannah se virou para mim.
Por que você sempre fica em silêncio quando aquela mulher te humilha? Porque eu não quero estragar o casamento do Trenton, respondi. Mas ele quer estragar o seu, disse minha filha rispidamente. E você não consegue enxergar isso. Bárbara, que estava se divertindo assistindo à nossa discussão, interveio. Se sua filha não consegue controlar as emoções, talvez ela não devesse se envolver nos preparativos do casamento. E você não deveria nos dizer quem deve ou não se envolver, respondeu Savannah. Meninas, Trenton tentou intervir novamente. Estamos em uma loja. Todo mundo está olhando para nós. E daí, exclamou Savannah. Que vejam como a futura sogra humilha a mãe do noivo. Senti minhas bochechas arderem de vergonha. De fato, outros compradores nos encaravam, e as vendedoras trocavam olhares. Eu queria que o chão me engolisse. Sabe de uma coisa, eu disse. Vamos embora. Eu mesma arranjo alguma coisa. Mãe, não, protestou Savannah. Eles é que deveriam se desculpar, não você. Querida, estou cansada, respondi baixinho. Muito cansada. Fui ao provador me trocar. Eu ouvi a discussão atrás de mim, mas não conseguia mais entender as palavras. Tirei o vestido verde de que tanto gostava e o pendurei de volta no gancho. Tudo o que eu queria era ir para casa e esquecer tudo. Quando saí do vestiário, o grupo estava parado na saída. Todos pareciam chateados e irritados. Mãe, vamos embora, disse Savannah. Não há nada para fazer aqui. Saímos da loja. Trenton tentou se desculpar, mas eu não lhe dei ouvidos. Bárbara caminhou ao lado de Valerie, sussurrando algo para ela. A garota assentiu, mas pareceu infeliz. No estacionamento, fomos até nossos carros. No caminho para casa, Savannah ficou em silêncio, apenas ocasionalmente resmungando algo raivoso baixinho. Finalmente, ela não aguentou mais. Mãe, por que você deixa ela te tratar assim? O que eu devo fazer? Perguntei. Brigar? Fazer uma cena? Você deveria colocá-la no lugar dela. Ou melhor ainda, colocar Trenton no lugar dele. Savannah, o casamento é daqui a 3 semanas. Não quero estragar tudo. Você não vai estragar. A Bárbara é que está estragando com as palhaçadas dela. Talvez, mas qual o sentido de discutir? O Trenton vai apoiá-la de qualquer jeito. Savannah agarrou o volante com mais força. Sabe de uma coisa, mãe? Me dá um motivo, e eu digo àquela mulher o que penso. E ao seu irmão também. Não, querida. Prometa. Tá bom, suspirou Savannah. Eu prometo, mas só por você. Em casa, contei a Douglas sobre nossa ida às compras. Ele ouviu, franzindo a testa cada vez mais. Aquela mulher está tirando sarro de você, disse ele quando terminei. E Trenton deixa. O que devemos fazer? Perguntei. Devemos nos recusar a ir ao casamento? Não, meu marido balançou a cabeça. Mas também não podemos tolerar isso. No dia seguinte, fui à loja sozinha e comprei um vestido cinza escuro. Era modesto, discreto e definitivamente não ofuscaria ninguém. Quando mostrei ao Douglas, ele apenas balançou a cabeça. Coraline, você parece uma viúva com esse vestido. Talvez seja melhor assim, respondi amargamente. Na manhã do casamento, acordei às 5 horas, muito nervosa. Ainda estava escuro lá fora, mas eu não conseguia dormir. Deitei na cama, pensando no fato de que hoje meu Trenton se casaria. Meu filhinho, que eu embalava no colo, lia contos de fadas para ele e caminhava até a primeira série, estava se tornando marido. Douglas ainda dormia, roncando baixinho ao meu lado. Levantei-me com cuidado para não acordá-lo e fui até a cozinha fazer café. Estava começando a clarear lá fora, e eu já podia ver que seria um dia ensolarado, um bom presságio para recém-casados. Enquanto o café estava passando, peguei meu vestido cinza e o pendurei em uma cadeira. Eu havia passado por um bom tempo na noite anterior para garantir que não houvesse nenhum vinco.
Comprei sapato cinza de salto baixo e uma pequena bolsa combinando para combinar com o vestido, modesto, discreto, nada que ofuscasse ninguém, exatamente o que Bárbara queria. Douglas acordou às 7 horas da manhã. Desceu para a cozinha de roupão, desgrenhado e sonolento. Bom dia, mãe do noivo, sorriu e me beijou na bochecha. Como você dormiu? Mal dormi, admiti. Estava pensando no dia de hoje. Está nervosa? Claro que estou nervosa. Meu filho vai se casar. É tão importante. Douglas se serviu de café e sentou-se à minha frente. E eu fico pensando, você se lembra do dia do nosso casamento? Como estávamos nervosos. Como você chorou de felicidade. Eu me lembro, sorri. Você estava tão jovem e bonito naquele terno azul. E você estava linda no vestido branco da sua mãe. A noiva mais linda do mundo. Ficamos sentados em silêncio, relembrando. 43 anos atrás, também nos levantamos no altar e prometemos amar um ao outro na saúde e na doença. E cumprimos nossa promessa. Douglas era um bom marido e pai, nunca bebia, nunca levantava a mão, trabalhava incansavelmente pela família. Às 9 horas da manhã, Savannah ligou. Mãe, como você está? Está nervosa? Um pouco, respondi. Você vem para nossa casa ou nos encontramos na igreja? Eu vou até você. Quero te ajudar a se arrumar e quero ter certeza de que você não mudou de ideia sobre usar esse trapo cinza. Savannah, já conversamos sobre isso. Já conversamos, mas ainda acho que você está cometendo um erro. Você deveria estar linda no casamento do seu filho. Querida, não é a minha aparência que importa. É que Trenton esteja feliz. Mãe, a voz da filha estava chorosa. Por que você sempre coloca os outros antes de si mesma? Porque eu sou sua mãe. É o meu trabalho. Savannah chegou em nossa casa às 11 horas. Ela usava um lindo vestido bordô escuro que realçava sua silhueta. Seu cabelo estava elegantemente penteado e ela usava uma maquiagem leve. Ela estava linda. Você está muito linda, eu disse, abraçando-a, obrigada. Agora, me mostre o que está vestindo. Mostrei meu vestido cinza. Savannah franziu a testa. Mãe, por quê? Você tem aquele vestido azul no armário que comprou para o aniversário do papai? É muito mais bonito que este. Azul é muito brilhante, reclamei. Este é apropriado. Apropriado para um funeral, não para um casamento. Douglas saiu do quarto, abotoando o paletó. Vestia seu melhor terno cinza escuro, uma camisa branca e uma gravata azul. Parecia muito digno. Como estou? Perguntou. Maravilhoso, respondeu Savannah. Um verdadeiro cavalheiro. Agora vá convencer sua mãe a usar algo mais chamativo. Coraline tem razão, disse meu marido inesperadamente. Deixe-a usar o que ela se sentir confortável. Olhei para ele com gratidão. Douglas sempre me entendia sem palavras. Há uma hora, fomos de carro até a igreja. Era uma pequena igreja católica, a de Santa Ana, onde muitos casais do nosso bairro haviam se casado. Construída na década de 1950, ela havia sido reformada recentemente, paredes claras, belos vitrais, bancos de madeira polidos até brilhar. Quando chegamos, os convidados já estavam se reunindo na entrada. Vi rostos conhecidos, nossos parentes, vizinhos e colegas de Trenton. Todos estavam vestidos a caráter, com buquês de flores e presentes. Bárbara estava parada na entrada, vestindo um taier preto com acessórios brancos. Ao lado dela, várias mulheres, aparentemente suas amigas ou parentes. Conversavam animadamente sobre algo, mas quando nos viram, a conversa cessou. Olá, eu disse a Bárbara. Boa tarde, Coraline, ela respondeu friamente, me olhando de cima a baixo. Belo vestido. Caiu bem em você. Havia satisfação em seu tom, e percebi que minha escolha havia sido aprovada. Isso deveria ter me deixado feliz, mas, por algum motivo, me senti ainda mais triste.
Onde está o Trenton? Perguntou Douglas. Lá dentro, me arrumando, respondeu uma das amigas de Bárbara. Ele está muito nervoso, coitado. Entramos na igreja. O interior estava fresco e silencioso, com cheiro de incenso e cera de vela. A luz do sol entrava pelos vitrais, banhando tudo com cores suaves e iridescentes. O padre Michael, um senhor idoso de cabelos grisalhos que servia naquela igreja havia 20 anos, já estava de pé junto ao altar. Os convidados sentaram-se nos bancos. Os parentes do noivo sentaram-se à direita, os da noiva à esquerda. Era o costume. Sentei-me na primeira fila, ao lado de Douglas e Savannah. Meu coração batia forte de entusiasmo e orgulho. Pontualmente às 14 horas, o órgão começou a tocar e todos se levantaram. Trenton surgiu de uma porta lateral, de terno azul escuro e camisa branca. Ele estava deslumbrante, alto, magro, com cabelos impecavelmente penteados. Meu lindo filho! Ele caminhou até o altar e ficou à direita do padre. Olhando para trás, para a entrada central, a música mudou para uma marcha nupcial. Todos se voltaram para a entrada. Primeiro, veio uma menininha, sobrinha de Valerie, carregando uma cesta de pétalas de rosa. Atrás dela, caminhava a dama de honra da noiva, em um vestido rosa claro. E então Valerie apareceu. Ela estava linda em seu vestido branco simples, segurando um pequeno buquê de rosas brancas nas mãos. Seu cabelo estava elegantemente penteado e ela usava uma pequena tiara na cabeça, que havíamos escolhido juntas. Seu rosto brilhava de felicidade e entusiasmo. Valerie caminhou lentamente pelo corredor, e viu o rosto de Trenton se iluminar com um sorriso. Ele olhou para a noiva como se estivesse vendo um anjo. Naquele momento, esqueci todas as minhas queixas e problemas. Meu filho estava feliz, e isso é o mais importante para uma mãe. A cerimônia começou. O padre Michael falou sobre amor, fidelidade e valores familiares. Trenton e Valerie deram as mãos, olhando um para o outro com tanta ternura que meus olhos se encheram de lágrimas. Quando trocaram alianças e juraram amar-se na saúde e na doença, chorei baixinho de felicidade. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre solenemente. Podem beijar a noiva. Trenton beijou Valerie com ternura, e os convidados aplaudiram. Uma música solene começou a tocar, e os noivos caminharam pelo corredor sob uma chuva de pétalas de rosa e arroz. Levantei-me do banco, sentindo-me inundada de felicidade. Meu filho é casado. Agora ele tem uma esposa que o amará e cuidará dele. Talvez em breve eles tenham filhos, e eu me torne avó. Na saída da igreja, todos parabenizaram os noivos, tiraram fotos e riram. O fotógrafo reuniu todos para fotos em grupo, primeiro os noivos sozinhos, depois com seus pais e, por fim, um grupo grande com todos os convidados. Fiquei ao lado de Trenton e Valerie, sorrindo para a câmera e pensando que aquelas fotos ficariam na memória para sempre. Depois da sessão de fotos, todos foram ao restaurante do Tony. Era um pequeno restaurante familiar de estilo italiano que havíamos escolhido um mês antes. O proprietário, Tony, recebeu pessoalmente os convidados na entrada e os conduziu até suas mesas. O salão estava decorado com flores brancas e rosas, e havia velas em lindos castiçais sobre as mesas. O ambiente era muito romântico e aconchegante. Um DJ estava posicionado num canto com seu equipamento, tocando uma música suave e agradável. Os noivos sentaram-se à mesa principal, decorada com muito luxo. Seus pais sentaram-se um de cada lado. Eu me vi entre Douglas e Savannah, em frente a Bárbara e sua irmã. O clima era solene. Todos sorriam e se parabenizavam. Como tudo está lindamente decorado, disse eu a Valerie. Sim, eu realmente gostei, respondeu ela. Tony é um verdadeiro artista. O dono do restaurante realmente se esforçou ao máximo. Os pratos estavam lindamente apresentados e os garçons trabalharam com rapidez e discrição. Começamos com aperitivos leves e champanhe para brindar. Douglas foi o primeiro a erguer o copo. Queridos filhos, hoje é o dia mais feliz de suas vidas. Desejo a vocês amor, compreensão e muitos anos de felicidade juntos.
Aos recém-casados. Aos recém-casados, ecoaram os convidados, e todos beberam champanhe. Então, Bárbara fez um brinde. Valerie, minha querida filha, você sempre foi meu orgulho e minha alegria. Hoje você está começando uma nova vida, e eu lhe desejo felicidades. Trenton, bem-vindo à nossa família. Cuide da minha menina. O brinde dela soou caloroso e sincero, e pensei que talvez todos os nossos conflitos ficassem no passado. Afinal, éramos agora uma família com um interesse comum, a felicidade dos nossos filhos. Durante o jantar, observei os convidados. Os parentes e amigos de Trenton pareciam relaxados e alegres, rindo e contando histórias engraçadas de sua infância, mas os convidados de Valerie eram mais reservados. Sorriam educadamente e continuavam a conversa, mas percebi uma certa frieza em sua atitude. Isso era especialmente perceptível na irmã de Bárbara, uma mulher de 50 e poucos anos com olhos cinzentos e frios. Ela olhou em nossa direção várias vezes e sussurrou algo para a amiga. A amiga assentiu e também nos olhou com ar avaliador. Mãe, disse Savannah baixinho, você notou como eles estão olhando para nós? Quem? Embora eu soubesse perfeitamente de quem ela estava falando. Os parentes da noiva, especialmente a irmã da Bárbara. É como se não fossemos bem-vindos aqui. Não ligue para eles, eu disse. Eles simplesmente não nos conhecem, então estão sendo cautelosos. Ou talvez Bárbara tenha contado alguma coisa para eles, murmurou Savannah. Não respondi, mas suspeitava da mesma coisa. Provavelmente, Bárbara havia compartilhado sua opinião sobre nossa família com seus parentes. Ela contou a eles sobre o jantar em nossa casa e minhas tentativas de ofuscar a noiva com minhas roupas chamativas. E agora eles nos olhavam como se fôssemos cidadãos de segunda classe. Mas decidi não deixar que isso estragasse meu humor. Trenton estava feliz e Valerie, radiante de alegria. Eles deram as mãos, sussurraram um para o outro e riram das piadas dos convidados. Era isso que importava, não as opiniões de estranhos. Após os pratos principais, os garçons trouxeram o bolo de casamento, uma maravilha de 3 andares com glacê branco e flores de açúcar. Os noivos cortaram o primeiro pedaço juntos e se serviram, sob os aplausos dos convidados. Foi um momento tradicional pelo qual eu tanto esperava. Hora de dançar, anunciou o DJ, tocando uma melodia lenta e romântica. Trenton se levantou e estendeu a mão para Valerie. Me concede esta dança, Senhora Belmont? Com prazer, Senhor Belmont, ela riu. Eles entraram no centro da sala e começaram a girar lentamente ao som da música, um lindo casal jovem, recém-casado. Olhei para eles e pensei em como o tempo voa. Parecia que foi ontem que Trenton era um garotinho que se escondia atrás da minha saia quando conhecia estranhos. Depois da primeira dança, outros casais se juntaram aos noivos. Douglas me convidou para dançar e fomos para a pista. Fazia tempo que não dançávamos juntos, e foi bom nos sentirmos jovens e despreocupados novamente. Foi um casamento lindo, disse Douglas, me girando ao som da música. Muito lindo, concordei. O Trenton parecia tão feliz. E você também deveria estar feliz. Seu filho encontrou uma boa esposa. Estou feliz, respondi, percebendo que era verdade. Apesar de todos os problemas com a Bárbara, apesar dos momentos desagradáveis durante os preparativos, hoje eu estava verdadeiramente feliz pelo meu filho. Quando voltamos à mesa, a parte mais interessante começou, os brindes dos convidados. O primeiro a falar foi o melhor amigo de Trenton, Mike, que ele conhecia desde a escola. Ele contou algumas histórias engraçadas da infância deles e desejou felicidade e compreensão ao jovem casal. Então, a prima de Valerie se levantou e fez um discurso tocante sobre a linda noiva que sua prima era e como estava feliz por ter encontrado um marido digno. Vários colegas de Trenton também lhe disseram algumas palavras calorosas, desejando-lhe sucesso no trabalho e na vida familiar. O ambiente era amigável e alegre, com todos rindo e aplaudindo. Olhei para o relógio. Já eram 20 horas. A festa estava a todo vapor, mas os discursos dos pais estavam prestes a começar.
Douglas se preparava para falar, e eu o via dando uma olhada em suas anotações de vez em quando. Caros amigos, anunciou o DJ, agora é a vez dos pais dos noivos dizerem algumas palavras. Douglas se levantou primeiro. Parecia um pouco nervoso, mas falou com confiança e sinceridade. Queridos convidados, queridas crianças, hoje é um dia especial para nossa família. Meu filho Trenton se casou com uma linda moça, e eu ganhei uma nora maravilhosa. Valerie, bem-vinda à nossa família. Desejo a vocês dois amor, saúde e muitos dias felizes pela frente. Todos aplaudiram, e Trenton se levantou e abraçou o pai. Então Bárbara tomou a palavra. Ela se levantou, alisou o vestido e começou a falar. Obrigada a todos que vieram compartilhar este dia de alegria conosco. Valerie é minha única filha, o sentido de toda a minha vida. Eu a criei sozinha e dei a ela tudo o que eu poderia sonhar. Hoje ela vai se casar, e espero que sua nova família a valorize e a ame tanto quanto eu. Havia um certo tom nas palavras dela, mas decidi não dar muita importância. Talvez fosse só a minha imaginação. Após os discursos oficiais, a celebração continuou. Música tocou, convidados dançaram, conversaram e tiraram fotos. Caminhei entre as mesas, conversando com parentes e conhecidos, recebendo os parabéns. Todos disseram que o casamento foi muito lindo e que os noivos eram perfeitos um para o outro. Às 23 horas, o banquete estava a todo vapor. A maioria dos convidados já estava se divertindo, dançando, rindo e compartilhando memórias e histórias. O ambiente era descontraído e alegre. Os noivos se levantavam da mesa para conversar com os convidados, receber os parabéns e tirar fotos. Sentei-me à mesa principal, bebendo água e observando o que acontecia. Eu estava cansada, mas era um cansaço agradável de um dia agitado e cheio de emoções. Douglas estava conversando com o tio Frank, que, para minha surpresa, estava se comportando e não tinha bebido. Savannah estava dançando com um dos amigos de Trenton, e fiquei feliz em vê-la sorrir. Bárbara estava sentada à minha frente, também com uma expressão satisfeita. Sua irmã e amigas vinham até ela de vez em quando, sussurravam algo em seu ouvido, e ela assentia com um olhar cúmplice. Valerie estava linda em seu vestido de noiva, um pouco cansada, mas feliz. Atenção, pessoal, ecoou a voz do DJ. Caros convidados, o noivo, Trenton Belmont, fará um discurso. Todos ficaram em silêncio e se voltaram para a mesa principal. Trenton se levantou, segurando uma taça de champanhe. Parecia um pouco nervoso, com as bochechas coradas. Provavelmente tinha bebido mais do que o normal, mas isso era natural para um noivo em um dia como aquele. Queridos amigos, começou ele, com a voz clara e confiante, obrigado a todos por terem vindo compartilhar este dia especial conosco. Hoje me casei com a garota mais linda do mundo e estou incrivelmente feliz. Os convidados sorriram, alguns aplaudiram. Valerie corou e baixou os olhos. Eu também sorri. Foi bom ouvir meu filho falar sobre o amor que sente pela esposa. Valerie, continuou Trenton, virando-se para a esposa, você mudou a minha vida. Você me tornou uma pessoa melhor, mais feliz e mais confiante. Prometo te amar pelo resto da minha vida e fazer de tudo para te fazer feliz. Muito bem, disse Douglas baixinho. Trenton fez uma pausa, tomou um gole de champanhe e continuou. Mas, acima de tudo, quero agradecer à família da minha esposa. Bárbara, que criou uma filha tão maravilhosa, uma mulher forte e sábia que sempre sabe o que é certo e o que é errado, que nunca tem medo de dizer a verdade, mesmo que seja desagradável. Bárbara assentiu com um olhar satisfeito. Seus amigos trocaram olhares e assentiram em aprovação. Bárbara me aceitou como filho imediatamente, continuou Trenton, com a voz mais emocionada. Ela me mostrou o que é uma família de verdade, uma família onde as pessoas são aceitas como são, onde ninguém tenta controlá-las ou impor suas opiniões. Algo em seu tom me alarmou. Douglas também franziu a testa e olhou para o filho mais atentamente. E agora, Trenton se virou para nós, quero falar sobre o outro lado da minha vida, sobre o que tive que abrir mão para me tornar um homem de verdade.
Meu coração começou a bater mais rápido. O salão ficou mais silencioso, e os convidados perceberam uma mudança de tom. Minha mãe, Trenton olhou diretamente para mim, foi um fardo para minha vida toda. A palavra fardo ecoou no silêncio como um trovão. Senti o sangue fugir do meu rosto. Ele realmente disse isso? Será que meu filho, a quem dei à luz, amamentei, criei e dei nome, me chamou de fardo na frente de todos os convidados? Sim, um fardo, repetiu Trenton, notando minha reação. Uma mulher que nunca soube como deixar ir, que sempre soube melhor do que o que eu precisava, com quem eu deveria ser amiga, para onde eu deveria ir, com quem eu deveria me casar. Um silêncio mortal pairava no salão. Os convidados se entreolharam, sem saber como reagir. Fiquei ali, paralisado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ela arruinou minha infância com sua superproteção, continuou meu filho, com a voz cada vez mais áspera. Ela não me deixava respirar, controlava todos os meus movimentos. Por causa dela, eu não sabia como conversar com as meninas nem tomar minhas próprias decisões. Douglas agarrou minha mão. Sua palma tremia de indignação. E mesmo agora, Trenton tomou outro gole de champanhe. Quando finalmente encontrei a felicidade, ela está tentando estragar tudo. Ela critica minha esposa, faz cenas, exige atenção. Trenton, sussurrei, mas ele não me ouviu. Mas hoje, finalmente, estou livre deste fardo, exclamou ele, erguendo o copo. Hoje, me torno um homem livre. Para uma nova vida sem o fardo do passado. Vários convidados da noiva riram. Bárbara sentou-se com um sorriso satisfeito, acenando com a cabeça em aprovação. Sua irmã e amigos também aplaudiram, claramente achando o discurso muito bem-sucedido. E eu fiquei ali sentada, sentindo meu mundo inteiro desabar. Meu filho, por quem eu vivi, a quem eu amava mais do que a própria vida, me humilhou publicamente, me chamou de fardo, me acusou de arruinar a vida dele. E o pior é que algumas pessoas o apoiaram. Trenton, calha a boca agora mesmo. Douglas se levantou abruptamente, mas era tarde demais. Savannah, que estava parada no canto mais distante do salão, ouviu o discurso do irmão e correu para a mesa principal. Seu rosto ardia de raiva, seus olhos faiscando. O que você disse? Perguntou ela, aproximando-se de Trenton. Repita o que disse sobre a nossa mãe. Savannah, não interfira, tentou Trenton impedi-la. Este é o meu casamento, e eu direi o que penso. Você chamou nossa mãe de fardo, insistiu a irmã, a mulher que te amou e cuidou de você a vida toda. Eu disse a verdade, respondeu Trenton, teimosamente. Algo que deveria ter sido dito há muito tempo. A verdade? Savannah se aproximou dele. Quer saber a verdade? E então ela fez algo que ninguém esperava. Ela balançou o braço e acertou o irmão com tanta força no rosto que ele perdeu o equilíbrio e caiu da cadeira no chão. A taça de champanhe se estilhaçou, espalhando cacos em todas as direções. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Todos olharam para o noivo caído no chão e sua irmã furiosa em pé ao lado dele. Aí está a verdade, seu desgraçado, gritou Savannah. Sua criatura bastarda e ingrata. Trenton tentou se levantar, segurando o rosto. Seu rosto tinha a marca da palma da irmã. Você está louca, ele grasnou. Este é o meu casamento. É uma vergonha, Savannah retrucou. Uma vergonha para toda a nossa família. Ela se virou para os convidados, com a voz cheia de indignação. Por que vocês estão todos sentados aí como estátuas? Acham isso engraçado? Gostam de ver um homem de 32 anos humilhar uma mulher idosa que o deu à luz e o criou? O salão ficou em silêncio. Alguns convidados abaixaram a cabeça. Outros se entreolharam, constrangidos. Principalmente vocês, Savannah apontou para os convidados do lado da noiva que haviam aplaudido o discurso de Trenton. Vocês riram e bateram palmas quando ele insultou minha mãe. O que houve? Bárbara tentou se levantar. Querida, acalme-se. Não ouse me dizer o que fazer, explodiu Savannah.
A culpa é toda sua. Você virou meu irmão contra a mãe dele. Eu não fiz nada, Bárbara começou a se defender. Mentirosa, gritou Savannah. Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, você humilhou nossa família, criticou nossa casa, nossa comida, nosso estilo de vida, e depois convenceu meu irmão de temperamento fraco de que a mãe dele era culpada por todos os seus fracassos. Trenton se levantou do chão, segurando-se em uma cadeira. Savannah, pare. Você está entendendo tudo errado. Entendendo errado? Savannah se virou para ele. É certo chamar sua mãe de um fardo no seu próprio casamento? É certo acusá-la de arruinar a sua vida? Ela realmente me controlava. Ela te amava, gritou Savannah. Ela te amava como só as mães amam. Ela ficava acordada à noite quando você estava doente. Ela trabalhava em 2 turnos para comprar tênis novos para você. Ela se orgulhava de cada nota B que você tirava como se fosse um A. Fiquei ali sentada, ouvindo minha filha me defender, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de gratidão a ela e de dor pela traição do meu filho. E você, continuou Savannah, chama todo esse amor de fardo. Humilha publicamente a mulher que lhe deu a vida, na frente de estranhos que nem a conhecem. E tudo para quê? Savannah se virou para Bárbara. Para agradar a essa mulher que nos mostrou desde o primeiro dia que acha nossa família indigna. Chega, Trenton tentou impedi-la. Não ouse falar da mãe de Valerie desse jeito. E não ouse falar da nossa mãe desse jeito, Savannah retrucou. Mas é tarde demais. Você já mostrou a todos que tipo de filho você é. Ela veio até mim e pegou minha mão. Mãe, levanta. Vamos. Savannah, não, eu disse baixinho. Não estrague o feriado deles. Que feriado? Perguntou minha filha, indignada. Eles já estragaram o feriado. Douglas também se levantou. Coraline tem razão. Vamos para casa. Pai, mãe, esperem. Trenton deu um passo em nossa direção. Vamos conversar com calma. O que há para conversar? Perguntou Douglas friamente. Sobre como você chamou minha esposa de fardo. Sobre como você a culpou pelos seus fracassos? O que há para conversar, filho? Havia tanta amargura e decepção em suas últimas palavras que Trenton recuou. Estamos indo embora, anunciou Savannah para todos na sala. E lembrem-se, todos aqui, hoje vocês testemunharam um filho trair a mãe. Espero que tenham se divertido. Seguimos em direção à saída. Os convidados se separaram, observando-nos partir. Alguns pareciam solidários, outros constrangidos, outros indiferentes. Valerie nos alcançou na porta. Coraline, espere, disse ela, ofegante. Eu não sabia. Eu não pensei. Estou tão envergonhada. Não é sua culpa, querida, respondi, tentando sorrir. Você é uma boa menina. Mas Trenton, ele não devia ter dito isso. É horrível. Ele fez a escolha dele, disse Douglas. Agora deixe-o viver com isso. Mas não foi isso que ele quis dizer, Valerie tentou explicar. Ele só estava bêbado. Ficou animado. Mas não estávamos mais ouvindo. Saímos do restaurante para o ar fresco da noite. A rua estava silenciosa, com apenas o som distante dos carros. Olhei para as janelas iluminadas do Tonis, onde a festa ainda estava acontecendo. Meu filho ficou lá com sua nova família, e fomos andando para casa. Desculpa, mãe, disse Savannah quando chegamos aos carros. Eu não conseguia ficar quieta. Não se desculpe, querida, respondi. Obrigada por me defender. Ele não é mais meu irmão, acrescentou ela, amarga. Depois do que ele fez. Ele não é mais meu irmão. Douglas passou o braço em volta dos meus ombros. Vamos para casa, Coraline. O dia acabou. Voltamos para casa em silêncio. Olhei pela janela para a cidade à noite e pensei em como havia perdido meu filho hoje. Não fisicamente, ele estava vivo e bem,
mas o Trenton que eu conhecia e amava não existia mais. Em seu lugar, estava um estranho que considerava o amor de sua mãe um fardo. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto, vesti minha camisola e sentei-me perto da janela. Meu rosto se refletia no vidro, cansado, envelhecido em um único dia. O rosto de uma mulher a quem seu próprio filho chamara de fardo. Douglas me trouxe chá e sentou-se ao meu lado. Como você está se sentindo? Não sei, respondi honestamente. Ainda não entendi o que aconteceu. O que aconteceu é que nosso filho se revelou um homem fraco, disse meu marido. Ele permitiu que um estranho o virasse contra a própria mãe. Talvez ele tenha razão, perguntei. Talvez eu tenha sido muito insistente. Coraline, Douglas pegou minhas mãos. Você tem sido uma mãe maravilhosa, amorosa, atenciosa, abnegada. Você deu tudo o que tinha aos seus filhos. Mas então por que ele disse isso? Por que lhe disseram para pensar assim? Porque ele escolheu o caminho mais fácil, culpando você em vez de assumir a responsabilidade pela própria vida. Terminei meu chá e olhei para o relógio. Era 00:30. Fiquei me perguntando se o banquete ainda estava acontecendo. Será que meu filho estava dançando com a esposa? Será que os convidados estavam rindo do discurso dele? Sabe qual é a pior parte? Perguntei a Douglas. O quê? Que algumas pessoas gostaram do que ele disse. Elas riram e aplaudiram. As pessoas podem ser cruéis, suspirou meu marido. Principalmente quando acham que podem se safar. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, de mãos dadas. Lá fora, a aurora rompia e um novo dia começava, o dia seguinte a um casamento que deveria ser uma celebração, mas se transformou num desastre. Pensei em Trenton, em como ele havia mudado, em como havia se tornado um estranho. E percebi que não havia como voltar atrás. Aconteça o que acontecer, as palavras que lhe disse hoje permanecerão entre nós para sempre. Há coisas que não podem ser perdoadas. E trair a própria mãe é uma delas.